Sejam bem-vindos, à paz do Senhor Jesus. Deus possa abençoar a vida de cada um poderosamente nessa noite, né? Dia 11 de maio de 2020, em mais uma atividade do nosso Maio Cristão. Tem sido muito gratificante, né? Quem pôde acompanhar aí, tem sido muito gratificante o que Deus tem falado conosco através dessas lives. No último sábado a gente teve a Tia Suzy de São Paulo. Deus falou muito aos corações. Eu recebi muitas mensagens, né, acerca daquela live ali. E como eu tenho já dito, né, no final a gente vai fazer um balanço muito positivo do que Deus tem feito em nossas vidas através desse projeto, através dessa comemoração de um ano, porque o Senhor é maravilhoso, né? Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Gostaria de desejar boas-vindas a todos vocês que estão aqui na sala. Deus continue abençoando a vida de cada um. Hoje a gente vai estar recebendo aqui em instantes, né, o nosso amigo Jude. O Jude vai estar ministrando, ele está lá em São Luís do Maranhão, meu amigo, fundador, né, um dos fundadores ali, líder do Mover. Enquanto o Jude vai entrando aqui na sala, eu vou estar lendo Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, que diz: E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eu vou ler novamente. Eclesiastes 4:12. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Amém? Jude, a paz do Senhor Jesus. E aí, Pazão, tudo bem, meu querido? Na paz do Senhor Tudo na Jesus? paz, tudo jóia, graças a Deus. Satisfação, né? Enfim, né? Falando através da gente, Enfim, só se fala via mensagem e telefone e estamos nos vendo agora. meu amigo virtual por enquanto, né? Glória a Deus, mas Deus vai preparar a oportunidade. Amigo Oi? virtual há 5 anos, na realidade, né? Com certeza, muitos anos, né? Se Deus vai preparar a oportunidade para você vir para Minas ou então para mim aí conhecer esses lençóis maranhenses. Se Deus Pois quiser. Seja bem-vindo, viu? Desde já eu gostaria de agradecer né, você ter aceitado o nosso humilde convite aí de estar participando dessa live. A gente está comemorando um ano de projeto Tudo pelo Reino. Deus tem feito coisas grandiosas nas nossas vidas. A gente, em tão pouco número, né, com tão pouco recurso, o Senhor tem nos capacitado. Deus tem preparado pessoas para poder estar ao nosso lado ali, né, para a gente poder estar dando o nosso melhor, né? Tudo que a gente faz é tudo pelo reino, tudo é pela obra de Deus, e a gente não pode fazer de qualquer maneira. Então, tem sido muito construtivo, né? A gente preparou tanto na correria esse Maio Cristão, mas está sendo tão edificante, tão construtivo, e hoje não vai ser diferente, né? Deixa Deus te usar, a gente vai fazer um momento aqui muito descontraído, né? E a gente vai estar trocando experiências, né? Aprendendo, né? Com você aí, né? A gente fica muito grato a Deus porque são pessoas que a gente tem relacionamento, contatos, que falam a mesma língua, né? Como eu falei no sábado, são pessoas, a gente fala a mesma língua, a gente tem um amor pelas almas, né? E como a palavra de Deus fala, é aquele que anda, né, andando, aquele que semeia a palavra, né? Andando e chorando, voltará consigo, trazendo consigo seus molhos. E isso a gente fica muito grato por pessoas que têm o coração incendiado pelas almas e pela obra de Deus, não é verdade? Com certeza. Meu querido, eu gostaria então de deixar você se apresentar e a gente começa falando um pouquinho. Beleza. Tá bom? Fica à vontade aí, seja bem-vindo. Bem, gente, primeiramente, boa noite. Meu nome é Jude Souza. Como o Cezão já falou aí, sou um dos líderes, né, e líder fundador do Mover, que é um movimento universitário em primeira instância, né, podemos dizer assim. Começou dentro de uma universidade e hoje nós já atuamos nos mais variados, como é que posso dizer, campos de atuação, né? Hoje nós já trabalhamos com ações sociais em comunidades carentes, já trabalhamos em escolas também,
com palestras educativas e entre outras ações, além de projetos esportivos também. Então, para falar tudo do Mover, eu teria que ficar falando aqui durante 1 hora, né? E graças a Que Deus, bênção! o reino de Deus, né? Como o Cezão falou, graças ao próprio Deus, ele não foi feito para que uma pessoa só brilhasse. Então, tudo isso que o Mover tem, tudo isso que o Mover faz, é justamente porque pessoas e líderes se dispuseram a estar fazendo tudo pelo reino, né? Nas mais variadas formas, e hoje estamos aqui para a glória do Senhor Jesus. Então, é isso. Amém. Jude, o Mover, né, que nem você falou aí, teve seus princípios na questão da evangelização universitária, né, de levar a palavra de Deus para as universidades. E eu li um pouco, né, daqueles fundamentos, né, da cartilha de princípios de vocês. E aí eu achei muito interessante uma parte lá, no caso, que é dentro dos objetivos que vocês citam, né, a questão de combater costumes nocivos, né? Um seminário no projeto Tudo pelo Reino no ano passado, e a gente denominou o nome do seminário Vencendo os Perigos da Modernidade, né? Porque esses perigos são de várias formas, né? Um seminário é pouco para tratar tudo que o mundo tem feito com a nossa juventude, feito com a nossa geração em si, né? Os princípios, os costumes, os valores, tudo está muito corrompido e a gente tem visto isso. Então, eu achei muito interessante que teve muito a ver do que eu acredito que teve muito a ver com o que a gente tratou. Aqui eu vou ler, então, só essa frase, né, dos objetivos gerais que fala: o objetivo geral desse trabalho, né, no caso do Mover, é trazer as principais necessidades da juventude brasileira e confrontar usos e costumes nocivos. O que seriam esses usos e costumes nocivos? O que vocês têm feito para trabalhar em torno disso aí? Bem, a priori eu gostaria de voltar um pouquinho, né, no tempo e dizer que tudo isso é feito através de princípios e valores que estão obviamente contidos na palavra de Deus. Então, quando nós falamos uso de princípios e valores para mudar esses padrões nocivos que a sociedade impõe, isso daí vem desde séculos atrás, né, trazendo um pouquinho do contexto histórico para vocês verem o valor, né, gigantesco da graça de Deus. Um exemplo bem clássico que eu posso colocar aqui, por exemplo, é a abolição da escravatura na Inglaterra, né? Lá longe. E o que foi aquilo ali? Na realidade, foram pessoas com princípios e valores cristãos, influenciados por pessoas que hoje são considerados avivalistas, né? Dentre eles, um deles foi John Wesley, né? Que foi lá e brigou, e 20 anos depois, no leito de sua morte, praticamente, o parlamento inglês decidiu abolir, e 30 anos depois, os Estados Unidos decidiu abolir a escravatura também, devido a esses princípios e valores que foram impostos e trazidos, né? Então, hoje, quais são os nossos principais problemas na sociedade? Drogas, álcool, prostituição, a desvalorização, não digo nem a desvalorização da mulher ou do homem, da criança, mas eu coloco como uma desvalorização pessoal. Porque quando você não se valoriza, você não tem como valorizar outras pessoas. Quando você diz, por exemplo, vou usar um exemplo bobo aqui, mas no cotidiano de muita gente, no sentido de você ver, não que você pratique, né? Fui ali numa festa e peguei 3 meninas. A pessoa dessa, por exemplo, ela está se achando que ela conseguiu pegar 3 meninas. Na realidade, quando uma pessoa diz para mim uma situação dessa, na realidade eu entendo que ela não se valoriza. E a partir do ponto que ela não se valoriza, ela consegue pegar 3 pessoas que não se valorizam também. Então, a palavra de Deus, ela é bem clara e em relação a isso, que nós devemos principalmente honrar a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Olha só que coisa interessante. Então, nesse tripé de 3 amores, nós temos uma informação valiosíssima para tudo que rege a palavra de Deus e tudo que rege aquilo que nós devemos ensinar para as pessoas. Amar a Deus acima de todas as coisas. E amar ao próximo
como você se ama. Então, a partir do momento que eu amo a Deus acima de todas as coisas, obviamente que eu passo a dar valor à minha vida, dar valor à minha existência. E a partir daí eu posso abençoar outras pessoas, através não só daquilo que me foi ensinado de bom, mas também pegando tudo que a Bíblia ensina de bom e de melhor, né, que são os princípios e valores que nós carregamos como princípios cristãos nos dias de hoje. Amém. É muito construtivo essa questão da gente estar avaliando o contexto histórico, né, do evangelho, da propagação da reforma, né, porque muitas das vezes as pessoas vêm com ideologias como essas, né, ai, mas de onde viemos, para onde vamos, né, são princípios interessantes, né, que às Sim, vezes sim. que a gente fica preocupado, tipo assim, será que eu sei isso? Né? De onde eu vim, para onde vamos, qual o propósito da vida, qual o propósito de eu dizer ser cristão, de onde que vem isso? E até mesmo não, a gente não pode deixar de fora também a questão do ateísmo, né? Que são as pessoas que mais falam em Deus. Né? E isso está infundado na doutrina brasileira, na cultura da acadêmica, né? E principalmente em diversos disciplinas ali, cursos, é uma coisa que é muito batido nessa tecla, né? Do Deus não existe, é ciência, é acima de tudo. Sim, Então sim. a gente tem que bater de frente com isso aí e ter argumentos, né? E isso aí eu acho que projetos, né? E não só projetos, mas a igreja em si, ela deve trabalhar isso, né? As questões da metodologia. Vamos estudar Sim, método, sim, sim. vamos ler Bíblia, vamos estudar, vamos aprender para você ter argumentos e combater. Eu acho que muitas das vezes, Júlio, os jovens eles se perdem não só por causa da influência e do gosto do pecado, mas por falta de argumento para combater Sim, sim. contra-argumentos, não é verdade? Não é verdade? Porque vem ali, Com nossa, certeza. mas o mundo é muito mais e tal. E o mundo a gente vê que tem sido muito atrativo. E a gente vê que às vezes falta argumentos e ensinamento, né? De que se questiona dos seus próprios erros. Mas às vezes esse erro aí, ele advém. O abismo chamou de abismo. Então, de você não ter um conhecimento genuíno, né, da palavra, um conhecimento dos seus princípios, né? Porque tudo é princípio, às vezes isso nos faz não corromper de uma certa forma, né, de uma certa maneira. Uhum. Então, acho que é muito importante isso aí, a gente trabalhar também essa questão do ensino, né, do ensino nas igrejas, nas Com certeza. universidades, voltado para a palavra de Deus, né, aliado. Eu lembro mesmo quando a gente começou o CD, o CD está lá firme até hoje, graças a Glória. Deus. Eu participo do grupo no WhatsApp dos meninos lá, e, inclusive, tem até uma jovem lá que eu mandei no grupo lá hoje, ela falou que te conhece, que você foi na igreja deles, uma Sara que ela chama. Benção. Aí o que acontece? Lá, eu lembro que a gente começou aquela coisa, né? Começamos, eu mais dois jovens, dois lá, aí teve um mais tímido assim e tal, depois você chegou e a gente começou, né? Uma vez por semana a gente se reunia na escada e tal, a gente começou ali a reunir, falar da palavra de Deus, aí depois já veio os louvores, aí pessoas foram se juntando. Eu teve dias que eu chegava a ligar para meus pais, né? Eu falava, mãe, eu não sei o que eu faço. Assim, que a gente se acha tão incapaz, né, diante. Teve dia de eu chegar e ter 40 pessoas lá na roda para poder ministrar para aquelas pessoas. E aí você vai falar, não, é 15 minutos, 10 minutos, mas são 10 e 15 minutos valiosos que você não pode deixar De de falar a palavra de lançar Deus. rede. Não pode falar bobagem, tem que saber, né? Porque uma coisa é você falar, não, eu estou falando aqui dentro da igreja para pessoas que falam a mesma língua, professam na mesma fé, e ainda que tenha visitantes, mas ali você está dentro da igreja. Agora ali na universidade, você está ali rodeado tem pessoas Pessoas. buscando uma falha para poder, né, às vezes, interferir ali naquele trabalho. E ali Deus foi trabalhando de uma forma muito grande, a gente começou lá no segundo período meu de faculdade na época, então 2015 foi depois da Copa. Então 2015, então você vê, já vai para 5 anos, né? Sim. Foi até quando a gente se conheceu, que o Natan, que me tinha
apresentou, ele me conheceu, inclusive, foi na célula, né? Então, uma bênção. Então, o que que acontece? A gente acaba que enfrenta uns obstáculos, né? Então, eu queria te perguntar isso aí. O que que o mover em si você acha que enfrentou de maiores obstáculos durante essa jornada, essa caminhada aí? Porque teve um começo, né? Não, não é um grupo como é essa proporção que tem hoje desde o começo. Então, um pouquinho disso aí, o que que você acha de Bem, obstáculos, o que é que fazer para combater? se eu for contar tudo que eu quero para contar, a gente vai ter que fazer umas 3 lives dessa aqui. Mas eu vou tentar resumir mais uma vez pegando o contexto histórico, né? É, não é nem questão de contexto histórico, né? Mas se você for pegar, por exemplo, as falas de Dawkins, Dawkins ele diz, Deus é um delírio. Deus é um delírio, né? Então, Deus nada mais é do que sentimentos que você tem, não é nada mais é do que uma criação da sua cabeça por conta da sua necessidade e tudo mais, né? Essa questão do ateísmo, como você tem falado aí. Aí disse, então se for por causa disso, inclusive Dawkins fala também no seu livro, né? Que a crença em Deus é semelhante ao Deus do espaguete voador, né? Ou então é a mesma coisa que você acreditar em dragões cuspidores de fogo do século lá da Idade Média, e por aí vai. Então, assim, se nós formos pegar essas premissas, que são basicamente estudos sem fundamentos, tentando explicar algo que necessariamente é inexplicável, você não chega a lugar nenhum, né? Então, tanto é que ele, quando foi indagado, né, dizendo assim, Dawkins, em um debate, Dawkins, o que seria necessário falar para que você acreditasse em Deus? Sabe o que foi que ele falou? Quem sabe se Jesus aparecesse para mim dizendo, eu existo, um Jesus de 300 metros de altura com uma voz muito grave, dizendo, eu existo. Quem sabe ainda assim eu ainda teria dúvidas. Dawkins ele falou isso e entregou uma chave muito preciosa para nós cristãos. Olha só que interessante, um ateu entregou uma chave muito preciosa para nós cristãos em um desses contra-argumentos que nós podemos colocar aqui, que eu posso colocar para você como argumento. Bem, tem uma historinha também que funciona por aí, que é bem legal, que passa por aí, que é a história do cabeleireiro. Cara bem grandão, né? O cabeleireiro cortando o cabelo ali e tal, e conversando com os seus clientes, cara, Deus não existe. Aí o cliente, né, falando, Deus não existe e tal, não sei o que. Pô, cara, Deus não existe por quê? Diz, porque ninguém consegue provar que ele existe e tal, não sei o que. E aí, apareceu o cara com o cabeludo e disse o seguinte, olha, cabeleireiro não existe. Aí, por que não existe? Claro que existe, cabeleireiro existe, ó, você tá cortando meu cabelo aqui e tal, não sei o que. Não, no cabeleireiro não existe. Olha aquele cara ali, cabeludo e barbudo. Se cabeleireiro existisse, aquele homem não seria cabeludo e barbudo. Então, o que eu entendo dessa pequena historinha, que quem sabe até eu esteja contando um pouco errado, mas pelo menos deu para entender. O que nós conseguimos entender a partir disso? Que Deus, na realidade, ele foi feito para aqueles que querem buscar a Deus. Deus ele foi feito, não, ele é o criador de tudo, né? Então, antes de tudo existir, ele já existia. Mas só para você ter uma noção, Deus ele só existe na cabeça de pessoas que querem acreditar. Né? Da mesma forma, eu posso estar cabeludo e barbudo aqui e dizer que cabeleireiro não existe. Por quê? Porque eu nunca fui a um salão de beleza. Porque eu nunca quis ir a um salão de beleza, conhecer o que ele pode fazer para me deixar melhor, ou me deixar mais bonito, ou me deixar com uma aparência mais aceitável diante da sociedade. Então, é basicamente isso. Né? Então, o que nós podemos ter como base e premissa disso daí? São 3 argumentos da fé, que um deles é o conhecimento. Que você falou aí, nós precisamos ler muito a Bíblia e tal, não sei o que. Sim, precisamos ler muito a Bíblia para poder ter conhecimento daquele que nos amou primeiro. Mas a partir daí nós temos também que não só ler a Bíblia, mas ler outras coisas, para poder entender como a mente de outras pessoas funcionam, sem deixar que a nossa fé, a nossa premissa, aquilo que nós acreditamos, seja inferior àquilo que está sendo lido. Né? Por exemplo, eu tenho um livro aqui. Cadê? Está aqui.
livro do Luiz Ferracini, Deus. Um filósofo que não é cristão e colocou os 5 fundamentos que possivelmente, segundo a linguagem dele aqui, né, possivelmente poderia fomentar a existência de Deus. Eu comprei o livro. Mesmo se ele fosse um ateu dizendo 5 provas de que Deus não existe, eu compraria o livro. Por quê? Porque para você entender a cabeça de uma pessoa, você precisa entrar na cabeça dessa pessoa. Para você querer pregar, por exemplo, para um jogador de futebol, seria interessante que você conhecesse algumas coisinhas sobre futebol para você ter uma entrada para conversar com ele. Então, da mesma forma, você não pode bater de frente com um ateu apenas com seus argumentos bíblicos. Sabe por quê? Porque ele não acredita na Bíblia. Olha só que interessante. Então, de que adianta eu falar para você de dragões se você não acredita em dragões e nem sequer tem afinidade com a figura inexistente do dragão? Então, não tenho por que conversar contigo. Então, uma outra coisa também que eu sempre carrego comigo, em questão das vãs discussões, que a Bíblia, inclusive, nos alerta, né, para nós evitar vãs discussões, é simplesmente falar de Deus para as pessoas que querem saber de Deus. Nós vamos falar de Deus para as pessoas que estão necessitadas de Deus. Não que um ateu não mereça receber a pregação, não que um ateu não mereça ouvir a palavra de Deus. Mas eu não vou gastar saliva com alguém que não quer aceitar. Assim como o Dawkins falou aqui, né? Perguntaram para ele, e aí, Jesus, de que Jesus precisa fazer para você acreditar nele? E quem sabe se ele aparecesse com 300 metros de com a voz grave dizendo, eu existo, ainda assim, eu ainda teria minhas dúvidas. Então, não faz sentido nós falarmos de algo para alguém que essa pessoa não tem interesse de ouvir, né? E falando em relação às principais dificuldades dentro da academia, né, são inúmeras. Nós temos aí o ateísmo, nós temos o ceticismo, nós temos o gnosticismo, nós temos os que não estão nem aí para nada, né, os que vivem a vida louca como se não houvesse amanhã. Né? Nós temos as pessoas que estão cegas por N motivos, porque gostar mais dos prazeres da carne, até sabe da existência de Deus, acredita em Deus, mas prefere estar com os prazeres da carne. E uma coisa que nos atrapalha bastante, sendo que não era para nos atrapalhar, pelo menos aqui no Brasil, que é a laicidade, né, que é um ponto do artigo 5º da nossa Constituição, onde nós podemos verificar que lá, o Brasil, ele é caracterizado como um país laico. O que isso significa? Que ele não tem uma religião oficial, apesar de, por conta da maioria, ter tido, entre aspas, como religião oficial o catolicismo. Mas se vamos pegar a Constituição e os documentos que regem a nação brasileira, nós temos lá bem claro que não existe religião oficial que deve ser seguida. Né? Então, o que acontece? Estava falando que nem mineiro agora. O que acontece? Isso é de vocês aí. Você é mineiro emprestado. Todo mineiro. Então, dentro disso, nós temos um grande empecilho que não era para ser um empecilho. Essa laicidade da nação, ela é muitas vezes vista como não se pode pregar nenhuma religião. Quando na realidade é totalmente o contrário. Se você chegar numa universidade e quiser fazer um movimento cristão, você pode fazer. Se você quiser chegar na Universidade Federal e quiser fazer um movimento umbandista de religião afro, você tem toda a liberdade do mundo. Se você quiser fazer um movimento ateu, meu amigo, faça. Se você quiser fazer um movimento dos que acreditam na árvore da juventude, você pode fazer um movimento que acredita na árvore da juventude. Tá entendendo? Do mais lógico ao ilógico, você pode fazer à vontade. E é justamente isso que atrapalha muito, principalmente nas escolas e universidades públicas. Né? Então, assim, o que nós temos? Nós temos nós temos que clarear a mente das pessoas, principalmente dos nossos líderes dentro das escolas e dentro das universidades, que são os diretores de centro, os reitores, os diretores de escola, de que
é na realidade o contrário, sendo que você faça isso com ordem e decência. E aí eu já vou entrar num assunto aqui que você nem me perguntou, né, mas que é muito interessante também, que é o Fique à seguinte: vontade. onde eu posso pregar? Eu posso pregar na federal? Pode. Eu posso pregar numa faculdade particular? Não sei. Se as diretrizes do centro acadêmico permitirem, você prega. Se as diretrizes do centro acadêmico não permitirem, você não prega, porque já deixa de ser público e passa a ser algo privado, algo particular. Então, minha faculdade, eu sou o dono da faculdade, minha faculdade, minhas regras, não quero nada de cristianismo aqui. Então, se eu não quero nada de cristianismo aqui, não posso entrar. E aí que vem o cristão, né, o cristão camuflado para a guerra. Né, ele entra como aluno e prega lá dentro mesmo. Mesmo que a universidade não permita reuniões abertas e tudo mais, você pode. Né? Como aconteceu lá no Colum, que é uma escola de lá de São Luís, e fazendo uma correção aqui, né? Apesar de eu ter morado muitos anos em São Luís, né? Eu deixei São Luís lá no banner lá, porque senão o povo de São Luís pode ficar zangado comigo, então não quis colocar. Eu disse, já mudou de cidade, já mudou o status lá, né? Não é mais Juiz de Souza do Mover São Luís. Tá negando a raça. Para evitar a confusão. Então, hoje eu estou morando em Palmas, né? Palmas Tocantins. Mas lá em São Luís, no Colum, aconteceu algo interessante. Primeiro, eles proibiram a gente de pregar. É uma escola que fica dentro do campus lá da UF. Nisso que eles proibiram nós de pregar, o que aconteceu? Nós entramos em contato com um corpo de liderança e dissemos o seguinte para a líder de lá: continua fazendo a reunião, mesmo, só que disfarçadamente, sem chamar muita atenção, sem convidar ninguém, só vocês mesmos entre vocês cristãos, e fiquem orando para que seja liberado. Chegou ao ponto de ficar que nem a igreja perseguida. Eles abriam a Bíblia para fazer a reuniãozinha deles lá na hora do intervalo, com um livro de história aberto na mesma página, combinada. Olha só. E aí, quando eles iam um movimento perto da porta, eles colocavam o livro de história em cima da Bíblia e fazia de conta que estava estudando história. Olha só a que ponto, né, nós chegamos. Isso é Brasil, gente. Brasil, São Luís. Brasil. Nordeste brasileiro. Então, nós oramos, continuamos em oração e pedindo para que o Senhor pudesse intervir de alguma forma. Né? Não estou querendo dizer que foi a nossa oração que fez acontecer isso, né? Mas, infelizmente, o coordenador que encrencava com a gente faleceu. E depois que ele faleceu, ficou mais folgado, né? Digamos de certa forma. Ficou mais folgado e mais aberto. E aí a pessoa que respondia lá acabou liberando e nós fazemos reunião. Só que aí eles disseram o seguinte: não queremos reunião no pátio. Vocês vão ter que ir lá pro final, lá não sei para onde, no fundo da escola, para fazer reunião de vocês. Aí mais uma vez vieram questionar conosco, né, dessa dificuldade. Jude, não estão deixando a gente pregar no pátio. O que a gente vai fazer agora? Eu falei. Aí eu perguntei para um amigo meu advogado: eles podem fazer isso? Eles podem. Eles não podem proibir vocês de pregar o evangelho, mas eles podem escolher o lugar que vocês vão pregar o evangelho. E aí, mais uma vez, seguindo as regras, né, nós fomos lá para aquele local, lá no fundão da escola, onde ninguém ia, um lugar tecnicamente de difícil acesso, porque tem que descer uma escada e tal, não sei o quê, longe do lugar onde todos ficavam. Sabe o que aconteceu? Simplesmente o lugar onde eles achavam que ninguém ia aparecer. Tem dia, meu amigo, que dá 60 menino que, como o povo fala no Maranhão, menino que engancha. Estava em torno de 50, 55 adolescentes de 14 a 17 anos ouvindo a palavra do Senhor. Então, partindo desse ponto de quais são as principais dificuldades, né? Tem inúmeras histórias. E uma delas também que eu posso enumerar aqui foi a história da própria universidade. Né? Na universidade, eles também proibiram na Universidade Federal. E eu tive que ir, eu estudei a Constituição, o artigo 5º principalmente, cheguei lá com unhas e dentes para cima da chefe de gabinete da reitoria e falei: olha, assim, tal, não sei o que, tal, no artigo tal fala isso, liberdade de expressão, liberdade de culto, não sei o que, não sei o que mais, e vocês não podem proibir a gente de pregar o evangelho aqui. Aí disse: não, mas você tem que entender que o Estado é laico. Eu falei: pois vamos aqui no Sindicato de Laicidade. Mostrei para ela no Google. Eu disse: olha aqui, Sindicato de Laicidade.
Laicidade é onde não é proibido de se pregar, mas justamente o contrário, é permitido se pregar, propagar qualquer tipo de fé. E aí ela ficou sem eira e nem beira diante do argumento que ela tinha colocado, me proibindo, limando. Ela já tinha cancelado todos os eventos do Mover dentro da universidade, né? E aí, a partir daí, fui para... Acabou que no final das contas a gente foi parar na mesa da reitoria, e o reitor, após ouvir todas as explicações, ele disse o seguinte, ó, aliás, a chefe de gabinete do reitor ouviu todas as informações e mandou o rapaz liberar. Ele disse, libera os eventos dos meninos do Mover. Aí, por quê? Não, sei o que. Não, rapaz, libera, só faz o que eu estou te falando, depois a gente conversa. Posteriormente, eu fui ao reitor, expliquei toda a situação, e para você ver como nós nos posicionamos, não só como vozes proféticas, prestem atenção no que eu vou falar agora, nós não só nos posicionamos em oração, mas nós nos posicionamos como vozes proféticas para poder intervir, nós geramos uma ação através da nossa fé, e nós fizemos a obra. Então, a fé sem obras, ela é morta. Então, não ia adiantar de nada se eu continuasse dentro do meu quarto ou dentro das minhas reuniões, fazendo milhares e milhares de orações e jejum. Poderia acontecer? Sim, poderia acontecer, porque Deus pode fazer todas as coisas através das nossas orações. Mas Deus, ele exige de nós atitude. Atitude. Então, quem sabe se eu não tivesse ido lá, Deus tocaria no coração deles e liberaria da mesma forma. Mas por conta de eu ter intervir naquele momento, e ter me colocado como voz profética sobre aquele local e dizendo que nós tínhamos direito de falar sobre Jesus dentro da universidade. Sabe o que aconteceu, amigo César? O reitor, Natalino Salgado, eu sei que ele não está assistindo, né? E tem muita gente que não gosta dele também, os que não gostam dele, sinto muito, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, a mesma coisa dos políticos daí da vida, certo? Mas ele foi ferramenta de Deus, né, na época da sua gestão. Hoje é ele de novo, ele ganhou recentemente. E o que aconteceu? Ele emitiu um documento autorizando tudo que nós queríamos fazer. Ele disse, olha, a partir de hoje, nos campos da Universidade Federal do Maranhão, emitiu um documento, nos campos da Universidade Federal do Maranhão é permitido toda e qualquer ação do movimento Mover em relação à propagação do Evangelho. E ele valorizou a importância da nossa equipe no combate, isso não foi nem eu que escrevi, foi ele que escreveu no documento dele lá, no combate aos problemas nocivos da universidade, relacionados a maus usos e costumes e não sei o que, prejudiciais da saúde, relacionado a drogas e bebidas alcoólicas. Cara, para você ver, Deus, quando ele quer fazer a parada, ele faz. Só que nós precisamos nos posicionar também para que algo aconteça. Se você não tivesse se posicionado lá atrás, juntamente com o Natan e mais não sei quem, o CD não estava com 60 pessoas ouvindo. Se eu não tivesse me posicionado há 12 anos atrás, né, há 12 anos, lá em 2008, se eu não tivesse me posicionado, o Mover não existiria e hoje nós não teríamos um alcance de cerca de 300 jovens e adolescentes semanalmente. Semanalmente, 300 jovens ouvem a palavra do Senhor. E nós estamos, né, no processo de alargar as tendas para a glória do Senhor Jesus. Já estamos com a unidade de Bacabal, estamos abrindo uma unidade no IES, lá no Maiobão, em Passo do Lumiar. Já estamos com uma outra unidade sendo aberta em Fortaleza, Ceará, na Uninassal. E Deus é quem dá o crescimento, como a própria palavra de Deus diz. E mais uma vez, eu plantei a semente lá atrás, mas outras pessoas que estão colhendo. Outra pessoa que está colhendo. Então, várias pessoas estão crescendo e absorvendo algo que já não veio mais de mim, mas de pessoas que foram influenciadas a partir do meu testemunho, a partir daquilo que eu me propus a fazer, e não só eu, mas vários amigos na caminhada, na fé, que tem a Alana, tem a Netinha, tem o Vinícius, que também já foram e são líderes do Mover, e por aí vai. Hoje nós temos um corpo de 28 líderes, né, atualmente, que atuam em todos esses lugares. E nós entendemos que o Mover, ele não é nosso. Ele é de Deus. E se ele é de Deus, Deus é quem cuida, Deus é quem dá o crescimento, e nós somos apenas ferramentas em todo esse processo. Amém, glória a Deus. Esse finalzinho que você falou é uma coisa que eu comento muito, né? Inclusive no seminário a gente até comentou disso, a respeito dessa maturidade cristã,
Se as igrejas, de uma forma genérica, os líderes espirituais do nosso Brasil, né, da nossa nação, do mundo também, pensasse com essa maneira, Deus é quem dá o crescimento, tudo pelo reino, tudo pela obra do Senhor, sem levantar a placa de A ou B, se tivesse uma unidade maior, talvez hoje o país não seria um Estado laico, como se tornou alguns anos atrás, mas seria ainda um país religioso. Então, às vezes, a gente perde direitos por divisões que são criadas dentro do nosso meio mesmo, né? Infelizmente. O pastor Vaneilton, lá de Brasília, pastor Vaneilton, falou aqui, a grande diferença vai ser só após a morte. Se o ateu estiver certo, um cristão não perde nada em acreditar em Deus. Mas se o cristão estiver certo, os ateus perderão muito. O pastor Vaneilton, fazendo sua participação aí, mandou essa mensagem. Olha, Uma a Lana questão também que a gente... falou um negócio pertinente aqui também, que muitos jovens aderem às teorias que não possuem bases cristãs, pelo fato de não conhecer a existência de teorias com base cristã no meio acadêmico e intelectual. É justamente isso que nós estamos falando, querendo ou não, assim como muitos ateus estudam a Bíblia, né, para poder combater o cristianismo, como foi um caso Augusto Cury, só que aconteceu um efeito reverso, né, ele acabou se convertendo após ler a palavra de Deus. Nós também, não é que nós venhamos agora estudar o que os ateus estudam, não, mas tem uma base de conhecimento para poder entender e fazer questionamentos plausíveis caso venha a acontecer uma afronta por parte deles de dentro de uma reunião, por exemplo, para você não ficar a ver navios. Você está numa reunião lá com 10 pessoas, de repente vem um ateu com uma pergunta e você vai ficar a ver navios sem saber responder, porque não tem uma cultura de estudo de outras coisas além da Bíblia. Então é isso. Valeu, Alana, pela contribuição aí. O pastor comentou aqui também, porque a mensagem não subiu para mim, aí eu só vi essa primeira, eu tô vendo aqui que ele escreveu abaixo também. Esse é um evangelho individual que tem que ser pregado com muita sabedoria, sem infringir as regras. É aquilo que você falou, né, a respeito da gente conhecer a nossa legislação, os princípios fundamentais. Gente, o artigo 5º não é muito grande. Conheça o artigo 5º, que você saberá de todos os direitos que você, como cidadão, como pessoa, né, no Brasil tem. Para você não ter até seus direitos, sua fé lesada. Isso que você comentou a respeito de estudar outras religiões, a questão do livro até que você apresentou, eu tinha uma opinião divergente há muitos anos atrás, até um dia que eu vi o meu tio, eu tenho um tio que é pastor, muitos anos, pastor muito mais antigo que o meu pai. Meu pai hoje é pastor também, pela graça de Deus, mas esse tio meu, um dia ele comprou... Oi? Eu não tenho para onde escapar. Daqui a algum tempo, meu filho, pastor também. Ai, Deus tem misericórdia. Esse aqui, você já fez a vontade de Deus. Mas o que acontece? O meu tio, pastor Marcelo, ele comprou um livro de uma outra, não vou citar a religião, mas uma doutrina aí, divergente da nossa. Aí eu perguntei ele por que, tio, e tal, você estava comprando. Aí ele me mostrou. Eu lembro que encontrei com ele na pracinha, assim, na rua. Ele me mostrou. Porque aqui eu vou buscar conhecimento para eu poder tá debatendo com essas pessoas quando vierem conversar, falar comigo. Aí, a partir daí, eu mudei o meu conceito diante disso. Porque um pastor conservador, íntegro. Então, até mesmo isso, a gente tem que buscar isso também das pessoas que têm mais experiência na fé que nós, para a gente poder aprender e mudar conceitos dentro de nós mesmos, né, Júlio? Com certeza. E aí nós temos, dentro disso, só te interrompendo um pouquinho, nós temos uma questão muito pertinente, que é a questão da lógica da fé. Né? A lógica da fé ela é muito simples e muito básica, que diz que tudo que começa a existir tem uma causa. Então, se algo começou a existir, então significa que essa coisa que começou a existir tem uma causa. Então, por exemplo, tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir. Então, obviamente, o universo ele tem uma causa, ele tem uma missão a ser cumprida aqui. Então, nós começamos a existir. A partir do momento que nós começamos a existir, nós temos um sentido aqui na Terra. Nós não somos algo feito do acaso. Nenhum de nós somos feitos por um acaso. Quem sabe você entrou na vida de uma pessoa
simplesmente para ajudar essa pessoa a se tornar uma pessoa melhor. E de repente você sai da vida dessa pessoa. Pode acontecer, como pode acontecer também de você de repente começar a aprender, decidiu ter interesse por jiu-jitsu, do nada. Né? Vou usar o exemplo aqui do pastor daqui de Palmas, pastor Luiz Marques. Né? Ele é lutador de jiu-jitsu. Né? E aí, de repente, eu sinto interesse por jiu-jitsu. Nunca fui lutador, mas aí eu vou começar a praticar jiu-jitsu e lá dentro do jiu-jitsu eu vou entender que, na realidade, Deus queria alcançar o professor de jiu-jitsu. Olha só. Então, tudo que nós fazemos e tudo que nós somos foi por uma causa. E essa causa ela vai se mostrando pertinente e real a cada passo que nós damos aqui na Terra. Verdade. E dentro dentro desse contexto do direito nosso, né, da liberdade religiosa, que é um tema muito tratado atualmente, né, nós temos visto, Júlio, que é importante também, nós como igreja, e principalmente jovens que têm buscado, né, conhecimento, buscado melhoria profissional, espiritualmente falando, em vários sentidos, a gente despertar essa visão e mudar essa consciência a questão da política versus religião. Por quê? Muitas das vezes a gente fala, não, política não se discute, política e religião não se discute, futebol não se discute. O que acontece? As pessoas às vezes não levam em consideração determinadas coisas, mas o mundo está lá na Câmara dos Deputados, né? O inimigo tá usando de pessoas estratégicas para poder, talvez, tentar cercar de alguma forma. A gente sabe que muitas coisas são sinais, muitas coisas estão na palavra de Deus, mas aquilo que a gente tiver ao nosso alcance, a gente tem que discutir sim, a gente tem que debater, a gente tem que ter uma visão consciente de quem a gente coloca ali, né, para poder tá nos representando. Então, a gente tem que ter essa visão também, né? A gente não pode deixar, eu vou deixar essa questão política para lá. Não, a gente não deve se envolver. Tem que se envolver sim, né? Porque eu acho que tudo tem limite, né? Eu acho que a gente, até um certo ponto, a gente tem que se envolver sim, porque isso envolve a nossa vida, em todos os sentidos, a nossa família, as gerações que nós deixaremos, né? Como que a gente vai deixar esse mundo que nós estamos vivendo hoje, como que vai estar daqui 10, 20, 30 anos para as nossas próximas gerações? Então a gente tem que se preocupar, né, com essa realidade, né, dessa questão política também. O nosso tempo já está quase findando aqui, Júlio, mas eu peguei só um trecho de um artigo que eu achei muito interessante, que fala sobre o discipulado universitário, e aí um trecho aqui que fala sobre dados. Né? Dados que é algo que é muito importante a gente ter conhecimento, né? Adquirir. E aí eu vou ler aqui e depois você está comentando, a gente está comentando algo a respeito. Fala assim, considerando dados de pesquisa publicada pelo Ministério da Educação até o final de 2016, existiam no Brasil 2.407 universidades e mais de 8 milhões de estudantes universitários. Neste contexto universitário, porém, analisando dados fora do Brasil, expõe que uma pesquisa realizada em 2006 por sociólogos estrangeiros, né, demonstrou que 1 em cada 4 professores universitários são ateus ou agnósticos, proporção 5 vezes maior que a média para a população em geral. Além disso, outra pesquisa realizada por Jason Community, aplicada para 1.200 mestres, apresentou que somente 6% dos professores creem que a Bíblia seja real, palavra de Deus, e 51% consideram a Bíblia como um livro de fábulas. No contexto direcionado à fé cristã do universitário, pesquisa realizada nos Estados Unidos chamada de uma questão de valor versus custo, revelou que 58% dos jovens se desviam a ingressarem na faculdade aplicada também no Brasil. Os resultados foram similares. O que você acha desses dados, dessas informações, Júlio?
Na realidade, uma situação que perpassa naquilo que nós já acabamos de comentar, né? Porque, querendo ou não, em 2 Coríntios, capítulo 4, a Bíblia fala o seguinte: cercação de mestres, segundo suas próprias cobiças, se entregando às fábulas, né? Depois, se você quiser dar uma lida lá, está lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Então, nada mais é do que pessoas que cercam-se de mestres segundo suas próprias cobiças. Esse mestre pode ter sido um professor do passado, esse mestre pode ter sido seus desejos carnais, a sua vontade de pecar, e o não querer aceitar e achar que tem a liberdade de ser aquilo que é, acaba colocando uma teoria de imposição, né, que nada mais é ensinado nas escolas e na universidade de maneira muito, como é que posso dizer, sutil, de uma maneira muito sutil, que é a questão do proselitismo. Né? O proselitismo nada mais é do que você obrigar alguém a seguir uma determinada religião ou um determinado pensamento. Né? Então, dentro da própria universidade, nós temos algo que muita gente não considera religião, mas é uma religião, se você for analisar os fundamentos, é o humanismo. O humanismo, ele é uma religião. Né? Então, se você, por exemplo, for buscar todas as bases do humanismo, você vai perceber que ele está contextualizado na centralidade do homem. O homem é o rei, o homem é quem domina, o homem é quem coordena, o homem é quem faz todas as coisas. Né? Nós temos também a frase de um cara famosíssimo aí, que é um dos ateus pesados que tem aí, que é o Jean-Paul Sartre, que ele diz que a religião e Deus nada mais é do que uma bolha, que quando você cai na real, ele acaba sendo explodido. Né? E é justamente aquilo que eu falei aqui, na realidade, nesse contraponto, de que forma que nós vamos nos posicionar? Nós vamos nos posicionar entendendo os nossos propósitos. Um livro interessantíssimo para você entender quem você é em Deus, né? Não estou querendo dizer que é um livro-chave para você se entender, mas um livro que ajuda bastante, é Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren, um negócio assim, o nome dele. Uma Vida com Propósitos. E aí, a gente deve entender de fato o porquê que nós estamos aqui, o para que nós estamos aqui. Né? E quando você disse assim, 1 a cada 4 professores são ateus ou gnósticos. Cara, nada mais é do que aquilo que eles escolheram durante a sua vida. Só foram pessoas que não quiseram buscar. Né? Então, de que forma que nós devemos estar conversando com essas pessoas? Nós devemos nos posicionar e entender quem nós somos em Deus, quem nós somos para nós mesmos, quem Deus é em nós e quem nós somos para Deus. Olha só, 4 coisas dentro de 2 coisas. Então, quem eu sou em Deus? Quem eu sou para mim mesmo? Quem Deus é para mim? Quem eu sou para Deus? A partir desse momento, nós podemos ter base, né, pegando a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus de maneira profunda, para entender o seu propósito aqui na Terra. Aí vem outros questionamentos gigantes. Questão de chamado, questão de propósito de Deus aqui na Terra, questão do ouvir a voz de Deus. Deus pode se manifestar das mais variadas formas. Né? E entender a causa. Por exemplo, se um ateu vier conversar comigo e ele estiver aberto a conversar, eu não vou ficar chateado com ele se ele me bater, né, digamos assim, com palavras. Eu vou tentar entender a causa do ateísmo dele. Como foi a causa de um outro livro, que inclusive virou filme, que é esse aqui, ó. Deus não está morto. Se você assistir o filme, você vai lembrar que aquele professor, ele tinha, na realidade, uma revolta com Deus, porque Deus tinha levado não sei quem da família dele, eu não lembro agora. Deus não existe. Se Deus existisse, ele não tinha levado a minha amada pessoa. Então, o grande Frustrado. é você, de fato, ter por base aquilo que Jesus nos ensinou, o amor, mas deixar claro também que a sua justiça, ela é iminente, a sua justiça, ela existe e ela não falha. Então, nós devemos deixar todos os pecadores cientes a partir disso daí, né? E tem um trecho, não sei se eu vou achar agora aqui, desse livro também, que é bem interessante, que fala a respeito justamente desse posicionamento em Deus. Cadê? Não é aqui. Será que eu acho, cara?
Enfim, ele vai falando a respeito do... Cadê meu pai? Ah, não vou achar. Sim, sim. Aqui, ó, achei. Que é uma frase, estava querendo achar essa frase aqui, que é do livro Cristianismo Puro e Simples, que eu tenho ele aqui também, né? Ou seja, o ateísmo ele é apenas uma solução simplista. Se o universo inteiro não tivesse sentido, nunca perceberíamos que ele não teria sentido. Então, pegando por base uma das minhas frases favoritas, né, que inclusive tem alguma pessoa que tem uma frase aí parecida, né, mas eu digo que a frase é minha porque foi eu que falei, independente de ter lido em algum lugar ou não, né, que a nossa vida ela tem um sentido. E o sentido das nossas vidas é fazer sentido na vida de outras pessoas. Então, da mesma forma, o ateísta, ele tem um sentido na vida dele. E ele quer encontrar o sentido da vida dele. E por conta de ele ter esse sentido, não ter esse sentido, ele tenta encontrar um sentido. E nesse tentar encontrar um sentido, ele acaba, às vezes, sendo desconstruído diante de inúmeras coisas, inúmeros fatores, né, que podem desencadear no não acreditar em Deus, devido a justamente uma das causas, né, que você acabou de colocar aí como a frustração, que foi bem colocada no livro Deus não está bom. Então é isso. Então a gente subentende, né, Jude, que tudo aí é uma vida sem propósitos, né? Leva pessoas a determinadas situações. Quando Sim. eu entrei na faculdade mesmo, no meu primeiro dia de aula, não, no primeiro dia não, na primeira semana de aula, eu lembro que uma das autoridades lá, não sei se foi vice-reitor, uma autoridade lá passou assim de sala em sala, se apresentando, dando boas-vindas para a gente, eles falando, ó, uma frase que eu não esqueci, tomem cuidado para vocês não saírem daqui pior do que vocês entraram. E a gente, aí, depois que eu fui entender isso, depois que você vai vendo tantas situações de colegas seus, pessoas que vão, a vida vira de cabeça para baixo, a culpa não é a faculdade. Não tem nada a ver com o ambiente acadêmico em si. A falta de propósito. É a cobiça do próprio coração, né? Então é a Então, falta. aquela coisa, a Só uma gente... frase aí antes de tu continuar. Isso daí nada mais é do que a falta de fundamento dentro de casa, que muitas pessoas não têm. A falta de fundamento dentro das próprias igrejas que querem falar o que as pessoas querem ouvir, não o que elas precisam ouvir. E a falta de fundamento e essa base gera alicerces fracos. E quando vem uma onda forte, você acaba cedendo. Que é justamente o desvio de muitas pessoas que eram da igreja, né? E acaba que quando entra na universidade perde a cabeça. É verdade. E você falando isso aí, eu tenho uma pregação que eu vi há uns anos atrás aí, não deve ter uns 3, 4 anos, e a preletora fala, né? Nós estamos chegando tempos, nós estamos chegando a viver momentos que se aquela pessoa que não tiver um relacionamento verdadeiro e genuíno com o Senhor não vai permanecer. Então, aí hoje vivendo essa pandemia, essa situação, as igrejas, né, a gente não podendo encontrar presencialmente, culto somente online, pessoas, a gente não sabe o que vai acontecer depois de tudo isso, quando tudo isso acabar e nem quando vai acabar e como vai acabar, né? Nós temos fé no Senhor, né? Mas nós não sabemos, porque amanhã pertence a Deus. Mas aí essa frase me marcou. Nós estamos vivendo momentos que nós vamos chegar nesse momento. Esse momento chegou. Aquele que não tem uma verdadeira comunhão, um verdadeiro relacionamento, não vai permanecer. E isso aí a gente pega em todas as esferas da sociedade, política, social, né? A questão da violência, a divergência de opiniões, de tudo, da liberdade. Então, a gente tem que ter muita fé no Senhor e perseverar. Acima de tudo, buscar conhecimento, buscar a presença de Deus e tudo isso se completa, né? Então, o relacionamento com o Senhor. Porque, às vezes, você tem um relacionamento com o familiar que você tem diversas formas de se relacionar ali com aquela pessoa. E com o Senhor,
Não pode ser diferente. A gente tem que ter um relacionamento firmado na oração, no jejum, na palavra e na comunhão. E o principal, né? Fazer a diferença onde a gente passar, né? Onde a gente viver. Né? E a gente tem quantos minutos aí? Apertando no Agora a botão gente tem aí, de resto? 4 minutos. Quatro 4 minutos. minutinhos. Então, eu vou falar um negócio aqui que é bem interessante, que é a questão do nosso posicionamento em Deus e o nosso posicionamento ao expor esse Deus para as outras pessoas. A primeira coisa que nós devemos entender é a respeito da graça de Deus. A graça salvífica de Deus, a graça que ela vem pela fé, né? Então, quando nós entendemos, temos esse conhecimento e acatamos aquilo para a nossa vida e temos fé nisso, existe uma geração de salvação a partir disso. E, infelizmente, o que nós devemos pregar como futuros líderes e alguns que são líderes, né, do Evangelho, né, pastores, líderes universitários, mestres, bispos e por aí vai, é que nós nunca podemos esquecer que a graça, ela veio devido à misericórdia de Deus para as nossas vidas. E eu queria pegar um texto aqui, que é a tradução original daquela linda música, né, Amazing Grace, né, Amazing Grace. E olha só a tradução literal, o que diz o seguinte aqui, ó. Olha só que interessante. Sublime graça, quão doce é o som, que salvou um desgraçado como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Era cego, mas agora vejo. Música de 1779, feito por John Newton, um ex-comprador, mercador de escravos. Então, Deus tocou o coração desse cara e ele foi transformado ao ver os próprios escravos adorando a Deus. Um grupo de escravos que tinha se convertido ao Evangelho. E aí ele entendeu aquilo, o que eu estou fazendo aqui, os meus fundamentos, as minhas bases não condiz com aquilo que eu estou fazendo. Então ele deixou de ser mercador, fez essa linda composição e entendendo principalmente aquilo que todos nós somos. Por mais que seja pesado, todos nós somos desgraçados diante de nossas ações. Todos nós. Todos nós. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí vem Jesus, né, com a sua atitude fenomenal de entregar-se ao ponto de morrer numa cruz para nos salvar. E aí nós entendemos que nós, de fato, éramos desgraçados, desprovidos da graça de Deus. E a partir do momento que nós aceitamos esse Jesus e aceitamos essa graça de Deus, essa graça salvífica sobre as nossas vidas, nós possamos ser graça. Nós possamos ter graça. E essa graça deve ser levada para os desgraçados. Olha só. E entendermos que nós não somos nunca, por mais que nós tenhamos patentes altíssimas, bispo, pastor, reverendo, não sei o quê, né? Tem uns aí que se auto-intitulam quase semideus, né? Não vamos citar para evitar polêmicas, né? Mas nós devemos entender que nós não somos merecedores dessa graça. E nós podemos alcançar a salvação através do sacrifício. Amém, é verdade, né? É um ser ali pequeno, tava um mundo, um imundício ali, né? Uma coisa horrenda, e aí Jesus vem ali, né? Com uma lupa ali e muda toda a história, toda a visão diante dos olhos de Deus, né? Porque através dele, é por ele é o caminho, ele é a verdade, é a vida, não há outro caminho, e Jesus que transforma a nossa realidade. Meu amigo, Deus te abençoe. Acabou nosso tempo aqui. Deus abençoe você, o Projeto Mover. Agradeço a todos que participaram. Um grande abraço aí. E seja bem-vindo a Minas quando quiser. As portas estão abertas, viu? Fica com Deus, meu amigo. Deus abençoe. Um abraço aí. Tchau, tchau.